Vai ser benção. Pastor Luciano, tudo aquilo que talvez você fica preocupado em fazer lá na comunidade de alcance, que você fala, eu não sei, depois vai dar trabalho para consertar, fica à vontade, faça aqui. Obrigado, Ednei. Eu gosto sempre de começar fazendo duas perguntas. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, ele está feliz com você? Ok. De vez em quando eu ouço alguém pensando em voz alta, tem esse outro lado, eu digo, tem esse outro lado, e é por causa desse outro que nós estamos aqui. Gente, é uma alegria que essa oportunidade aconteceu, de poder estar com vocês, poder servi-los na mesa do Senhor. Eu sei que alguns ainda estavam planejando almoçar, mas eu acho que a gente podia transformar isso num jejum. E, não, estou brincando. Eu achei que vocês iam reclamar e parece que eles gostaram da ideia. Eu estou muito feliz de poder compartilhar a palavra e antes de fazer isso, eu queria então só reforçar, o que o pastor Ednei já adiantou. No final do ano passado, eu publiquei um livro que eu estou chamando de A Obra da Minha Vida. Ele se chama Graça Transformadora. São 416 páginas, né, de um ensino que eu tenho chamado ele tanto lógico quanto cronológico, da exposição da obra da graça, da doutrina da salvação. E a ideia é montar um quebra-cabeça teológico, né? A Bíblia explica a Bíblia. Hoje em dia nós estamos vivendo a época do que eu chamo da teologia de um versículo só, de uma página só da Bíblia. E é muito fácil você fazer uma aplicação equivocada usando um versículo certo, né? O próprio diabo, quando estava tentando a Jesus no deserto, ele diz, olha, pula do pináculo do templo que está escrito. E aí vem uma citação ipsis literis, né, do Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Qual foi a réplica de Jesus? Nosso Senhor diz, também está escrito. E com essa frase, também está escrito, e na hora ele cita, não tentarás o Senhor teu Deus, ele está dizendo, a Escritura discorda dessa aplicação da Escritura que você está fazendo, né? Então, a ideia é munir o povo de Deus com um entendimento, com a macrovisão, com compreensão clara de toda a progressão da obra da graça. A obra da graça é uma das coisas mais extraordinárias. No entanto, em vez de só remover a condenação dos pecados já cometidos, nós precisamos entender que a graça de Deus empodera e capacita o homem para que ele viva a obediência e a santidade proposta pelo Evangelho, né? Paulo começa nos primeiros capítulos de Romanos, que é um dos maiores tratados de fé, justificação e graça do Novo Testamento. No primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele fala da obediência da fé. No capítulo 16, nos últimos versículos, antes de encerrar, ele volta a falar da obediência da fé. Então, nós temos procurado, né, caminhar, correr aí o Brasil todo por direção de Deus com uma proposta. Eu não consigo esgotar numa noite um assunto que eu precisei de 416 páginas. As pessoas me olham e falam, pastor, mas 416 páginas. Eu falei, é porque eu resumi. Aí eles ficam me olhando assim, né? E eu digo, não é porque o assunto é complexo, mas ele é abrangente, né? E a forma como nós o construímos. Então, a minha missão em uma noite é convencer você que o assunto é um dos assuntos mais importantes da vida cristã, né? E fazer você sair daquele lugar dizendo, então, se eu preciso estudar. Além de escrever o livro, eu gravei um curso, né, com 20 aulas, são mais de 10 horas de ensino, cada capítulo do livro virou uma aula, né, porque tem aqueles que gostam de ler primeiro e recapitular com o curso depois. Tem gente que prefere assistir o curso e aprofundar no livro. Eu sei que tem aqueles que não vão ler o livro. Então a gente está atirando para todo lado para que possa haver um bom depósito. Então temos corrido o Brasil, em 3 meses nós já distribuímos quase 100 mil livros desse, né? Mas é uma missão que Deus colocou no nosso coração, propagar essa mensagem. E no dia 24 de março, uma quinta-feira, nós estaremos aqui em Goiânia fazendo esse evento. Estamos mobilizando várias igrejas do relacionamento, pastores, amigos. Eu pedi emprestado a estrutura da Luz para os Povos do Serrinha, que é um auditório grande, eles nos cederam para que a gente pudesse fazer o nosso evento lá, né? E nós estamos convidando, né, o maior número possível de pessoas. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. No dia, todos os inscritos vão ganhar, né, de presente o livro. A ideia não é vender o livro. Todos os inscritos vão ganhar esse livro, Graça Transformadora. E nós vamos dar um segundo livro para todos os participantes, intitulado De Dentro para Fora, né? Ele fala também do processo de transformação. Aliás, a terceira parte do livro, que fala sobre o fruto do Espírito, é
muito, muito, muito boa. E estamos dando também o curso online para todos os participantes, né? Nós cobramos uma inscrição que nos ajuda a tirar o custo dos materiais e a logística do evento de R$ 35. Tá? Só os livros, se você fosse comprar na livraria, os dois juntos sairiam 90, fora o curso, fora a conferência. Nós estamos entregando isso tudo por 35 e ainda está parcelando para quem tiver dificuldade. Então, você só não vai se não quiser, né? Eu sonho com o dia que nós ainda vamos fazer um negócio desse de graça e ainda dá livro. Até que o dia chegue, nós estamos pedindo que você participe só com ajuda de custo. Então, a intenção não é comercial, nós, de fato, queremos abençoar, né, colocar essas ferramentas na sua mão. Agora, é muito importante que você depois possa procurar lá, nós temos o orvalho.com/eventos, uma página, ou se você digitar Graça Transformadora, sem cedilha, gracatransformadora.com.br, você é direcionado lá. Só que tem eventos no Brasil todo, então você precisa procurar 24 de março, Goiânia, né? Se você fizer 21 de março, por exemplo, você vai ter que ir lá em Santa Catarina, em Joinville. Se fizer 22 de março, vai ter que ir lá em Recife, Pernambuco, não vai conseguir entrar aqui. Então, a gente precisa organizar isso com inscrições, não só pela entrega do material, mas pela logística de espaço. 90 e tantos % das nossas conferências esgotam as inscrições antes de acontecer. Então, a gente precisa dessa organização. Fica aqui o meu convite para você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. Como eu vou embora, o pastor Ednei vai devolver o dinheiro para quem se arrepender de ir. Gente, vamos lá. Abra a sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Eu gostaria de ler com você do versículo 3 até o versículo 7. Nos próximos minutos, eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus tem colocado muito forte no meu coração para esse ano. Aliás, foi a mensagem que eu preguei no primeiro domingo do ano para o nosso povo lá na igreja. E eu falei, olha, se puder ajudar vocês a enfrentar o que vem nesse ano, quero trazer essa munição. A gente está nessa expectativa de que a pandemia está arrefecendo, apesar que o Omicron deu uma de teimoso, resolveu aparecer mais um pouco, né? Depois de 2 anos, a gente pensando, tem que melhorar, não dá para só piorar, né? Mas a verdade é que eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu vou intitular de Provas de Fogo. Não importa as circunstâncias que eu e você possamos enfrentar, elas sempre vão mudar. E nós sempre teremos um desenho recorrente na caminhada cristã. Circunstâncias são desafiadoras, circunstâncias difíceis, né? E eu gostaria que nós pudéssemos ter a perspectiva bíblica de como lidar com isso. Então, em 1 de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3 ao 7, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, o texto sagrado diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e também o trilho dessa nossa conversa. Logo no início, o apóstolo Pedro, no verso 3, exalta a nosso Deus por ter enviado, né, a regeneração, a viva esperança, tudo aquilo que por meio não só da morte, mas da ressurreição de Cristo aconteceu. No verso 4 ele começa a falar da perspectiva futura de uma herança indestrutível, né? De uma herança que não mancha, que não murcha, reservada para nós nos céus. E quando ele entra no assunto daquilo que nos aguarda por toda a eternidade, essa salvação gloriosa, né? Que ele chama da salvação preparada para ser revelada no último tempo. Porque nós estamos vivendo um processo. Uma parte da salvação já aconteceu, outra está acontecendo, mas certamente há um desfecho glorioso por acontecer que nos aguarda. É quando ele chega nesse ponto, nessa construção,
que no verso 6 ele diz, nisso vocês exultam. E um crente que não exulta, não sabe se regozijar, não tem alegria da salvação, tem algo de muito errado com ele. Nós deveríamos viver, né, não apenas em momentos como da ceia do Senhor, mas nós deveríamos viver intensamente a alegria da salvação, que já estamos experimentando, e daquilo que ainda, né, aguardamos por experimentar. É depois de falar dessa exultação, que ele diz que essa alegria da salvação, no tempo presente, ela, se necessário, algumas vezes, ela será contristada por provações. Ou seja, é um misto da alegria daquilo que estamos vivendo e do que nos aguarda, com o contristamento de situações que aqui ele chama de várias provações. Eu gostaria que ele dissesse algumas, né? Mas ele diz várias provações. Aliás, se existe uma promessa que Nosso Senhor fez, que eu nunca vejo nenhum crente reivindicando pela fé, é quando ele diz, no mundo tereis aflições. Nunca vi um crente acordar pela manhã e dizer, Senhor, eu estou aqui reivindicando minha cota de aflições para esse dia, porque o Senhor prometeu, a tua palavra é verdadeira. Aliás, um me falou outro dia, falou, não, pastor, esse tipo de promessa você não precisa nem crer, ela cumpre sozinha, meio que automático. Mas o Senhor não diz que apenas nós teríamos aflições. Ele também diz, mas tende bom ânimo. A forma como eu e você reagimos àquilo que enfrentamos, ela é fundamental. E aqui ele não apenas fala desse contraste entre a alegria e o contristamento das provações, mas no verso 7 ele destaca algo importante. Ele diz, para que uma vez confirmado. Essa palavra aqui, traduzida confirmado, em muitas versões é provado. O valor da fé que vocês têm, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa palavra traduzida como valor, né, no original grego é a palavra dokimion, e ela significa ação de provar, aquilo pelo qual algo é atestado ou provado, teste. Depois a palavra apurado, para falar do ouro apurado pelo fogo, no original grego é dokimazo, vem da mesma raiz. Significa testar, examinar, provar, verificar se uma coisa é genuína ou não. Né? Então, por exemplo, o ourives, ele testava o ouro. Muitas vezes ele tinha o trabalho de melhorar, aperfeiçoar o ouro. Como? Passando pelo fogo, o ouro derretia. Toda e qualquer outra liga de metal que não fosse ouro puro se desprendia, ele podia removê-la. Esse era o processo pelo qual eles melhoravam a qualidade do ouro. Mas muitas vezes o ouro era apenas testado, ele não era derretido para ser aperfeiçoado. Ele era derretido só para ser checado se ele tinha aquela pureza e aquele alto valor. E a Bíblia está dizendo que da mesma forma como o ouro era submetido ao teste do fogo para checar seu valor, a minha e a sua prova, e a minha e a sua fé também é submetida a provas de fogo. Esse é o paralelo. Né? Para quê? Para que o valor, né, a capacidade de se mostrar genuína que a nossa fé tem, que ela possa ser comprovada diante dessas circunstâncias. E quando ele usa essa ilustração do fogo, eu particularmente acredito, né, que nós precisamos entender que passar pelo fogo, né, em termos alegóricos, não literais, é inquestionável. Né? É algo que vai acontecer. O Senhor, em Isaías 43, 2 diz, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará e as chamas não o atingirão. Deus não diz se você passar, Ele diz quando você passar. Porque se há uma certeza, é que eu e você vamos passar pelo fogo. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Se há uma certeza, é que nós vamos passar pelo fogo. Agora, há uma promessa de que a proposta do fogo não é nos destruir, não é nos queimar. Então, eu gostaria que a gente pudesse entender essa perspectiva do que eu normalmente chamo de provas de fogo. A NVT, a nova versão transformadora, traduziu 1 de Pedro 1, 6 e 7 assim, portanto, alegrem-se com isso. Esse com isso está falando da salvação. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro.
Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Né? Com isso em mente, eu gostaria de chamar você para me acompanhar na leitura e na reflexão de um outro texto, que fala de pessoas que não de forma alegórica, mas de forma literal, passaram pelo fogo. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei Nabucodonosor acabou depois chamando de Sadraque, Mesaque e Abdinego, a forma pela qual nós acabamos conhecendo eles. Eles tiveram o que nós podemos chamar de literalmente, não só simbolicamente, uma prova de fogo. E com essa ideia que o Novo Testamento traz, essa perspectiva que o Novo Testamento traz sobre provas de fogo, eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse episódio do Antigo Testamento com a lente certa. Que é a lente certa, a perspectiva correta. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma igreja de gentios convertidos do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele cita episódios envolvendo os israelitas do Antigo Testamento. E ele diz em 1 Coríntios 10:11, essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. Né? Ou seja, não estão registradas na Bíblia apenas para que a gente saiba o que aconteceu no momento, na cronologia, na história de um povo, mas para que isso nos sirva de exemplo. Então, se você puder, me acompanhe em Daniel, no capítulo 3, e eu gostaria de ler a partir do versículo 13. Enquanto você localiza o texto, eu já vou dando o pano de fundo. O rei Nabucodonosor manda erguer uma estátua de ouro, manda que, quando a música fosse tocada, todos se prostrassem diante dela. A Bíblia não menciona a presença de Daniel nesse episódio, o que faz com que muitos estudiosos e comentaristas acreditem que ele não estava presente, que ele estava em viagem, né? Mas seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abdinego, que lá estavam, esses, a Bíblia diz que lá estavam, se recusaram curvar-se diante da estátua. Por quê? Porque havia uma ordenança clara, que era um dos 10 mandamentos. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não farás para ti imagem de escultura, não se prostrarás diante delas. E eles decidem obedecer à palavra de Deus. Interessante que esse episódio, alguns particularmente acreditam que tenha acontecido mais ou menos em torno do ano 580 a.C. Em 700 antes de Cristo, Isaías já havia profetizado o que nós lemos: quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em você. A Bíblia fala no livro de Daniel, dele estudando profecias como as de Jeremias. Então, esses livros já eram conhecidos de todos eles. O que me faz pensar se particularmente, quando eles estão diante do desafio do rei, eles já não tinham a capacidade de memória, poder não só recordar, mas talvez até citar um texto como esse: quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. Porque eles não se curvaram, o rei deu uma segunda oportunidade. Diz: a música vai tocar de novo só para vocês. E ele já adianta e fala para o rei: nem se dê o luxo, não vai rolar esse negócio da gente se curvar diante da estátua. O verso diz assim, versículo 13: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Provavelmente uma fornalha de fundição de metais. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência
e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser a blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Bom, Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Já citei Paulo dizendo: essas coisas foram escritas para nossa advertência, de quem são chegados os fins dos tempos. A pergunta a ser feita é: quais lições nós podemos aprender com um episódio como esse? Somando ao que já falamos das provas de fogo, explicitamente mencionadas no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, eu e você precisamos entender e nos questionar qual a razão da provação. Por que as provas vêm? Eu vejo muito crente em crise. Pastor, eu não fiz nada errado, eu tenho sido fiel a Deus. E normalmente eu costumo perguntar: e quem foi que disse que a provação vem para o infiel? Eu falei: a prova normalmente está mais relacionada com fidelidade do que com infidelidade. Por que esses 3 foram para a fornalha? Não foi por terem sido infiéis a Deus. Foi justamente porque eles foram fiéis. Porque eles não queriam se curvar diante de uma imagem, porque a palavra de Deus proibia eles fazerem isso. E na disposição de obedecerem a Deus, é que eles tiveram que lidar com essa situação difícil. Segundo Crônicas, capítulo 32, falando do rei Ezequias, a Bíblia diz: depois desses atos de fidelidade da parte de Ezequias, levantou-se Senaqueribe contra Judá e Jerusalém. A Bíblia não diz que eu e você temos problemas por sermos infiéis. Muitas vezes eles vão surgir justamente pelo nosso posicionamento de fidelidade. Alguém que decide andar à luz da palavra de Deus nos seus negócios, vai ter problemas com o mundo dos negócios aí fora. Por quê? Quando ele não quiser sonegar imposto de renda, quando ele não quiser aceitar nenhum tipo de propina ou suborno, alguma autoridade ou alguém de influência, ele vai ter problemas, ele vai acabar sendo boicotado nos seus negócios. Eu e você não precisamos de outra coisa que não seja fidelidade para ter problemas. Quando nós nos recusamos a entrar em qualquer esquema, nós já estamos atraindo inimizade. Isso é um de muitos exemplos que poderíamos dar. As provações não vêm necessariamente porque alguém foi infiel. Às vezes elas vêm justamente pela sua fidelidade. Então elas não podem ser vistas como punição. Porque alguns, às vezes, quando estão enfrentando o problema, eles só associam a ideia de uma correção, um castigo, uma punição, e não é o caso. Embora a palavra de Deus nos mostre que quando Deus oferece longanimidade, paciência para alguém que pecou, e essa longanimidade não é abraçada, possa haver juízo depois. E eu sempre digo que as pessoas, infelizmente, confundem longanimidade com impunidade, são duas coisas diferentes. No livro do Apocalipse, o Senhor se refere a uma mulher a quem ele denomina de Jezabel e diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Isso é longanimidade, não é impunidade. Ele diz: mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Ele diz: então eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. O Senhor fala a respeito de juízo. Agora, nós não podemos achar que mere simplesmente porque alguém cometeu um tropeço, ele começa sendo julgado. Nós servimos a um Deus que sempre será longânimo
e misericordioso e dará oportunidade de arrependimento. Só que as pessoas confundem esse quadro extremo de um juízo e acham que toda e qualquer situação ruim é Deus que está determinando. Na verdade, não foi Deus que determinou o problema, né? Eles criaram essa situação ao dizer: seremos fiéis a Deus, não importa o preço, não importa a consequência. E quando nós pensamos nessa perspectiva, então, se Deus não está enviando aquilo como punição, e nenhum de nós vai achar que Ele está mandando como recompensa pela fidelidade, por que é que Ele permite que isso aconteça? Tiago capítulo 1, dos versículos 2 a 4, nos mostram que as provas vêm para aperfeiçoar a nossa fé. Você pode repetir isso comigo? Fala: aperfeiçoar a nossa fé. Então Tiago diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Gente, se ele falasse ter por motivo de alegria, já era um desafio, uma grande alegria. Passados por várias provações. E diz: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Espera aí, pastor, nós não temos uma contradição. Pedro não está falando que a provação contrista, entristece. E agora Tiago está falando para ter por motivo de grande alegria. Você precisa separar o que é focar no processo do que é focar no resultado. Em João 16, Jesus diz que a mulher grávida, quando chega a hora de dar à luz, ela sente tristeza, porque o processo entristece. Mas quando o filho nasce, ela sente alegria, e ela já não lembra da tristeza anterior. Então, nós vamos entender que o início do processo contrista. Tiago está dizendo: tira os seus olhos do processo, fixa lá no resultado final, em qual é a razão disso acontecer. Elas vêm, ele diz: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos. Essa palavra perfeito significa completo, íntegros, inteiros, sem que lhes falte nada. As provações permitem que a minha e a sua fé seja refinada. No Novo Testamento tem diferentes palavras que são traduzidas como provação. Uma delas, que aparece aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2, é peirasmos, né? Ela também aparece lá em 1 de Pedro 1,6. Significa experimento, tentativa, teste, prova, né? Muitas vezes ela pode ser traduzida como tentação da fidelidade do homem. Tem a palavra dokimion, que eu citei antes, que aparece aqui em Tiago 1,3 e também lá em 1 de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 7. Ela normalmente fala da ação de provar, né? Também da ideia de teste. Só que muitas vezes ela é traduzida como tribulação. Por exemplo, em Romanos 5, versículos 3 e 4, a Bíblia diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui é a mesma palavra traduzida, provações. Só que fala de uma prova que incomoda, tribulação. Sabendo que a tribulação produz perseverança, de novo, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Sempre a ideia é de acréscimo. É de que nós podemos, por meio das provas, ser enriquecidos espiritualmente, aperfeiçoados. Então a primeira coisa que eu e você precisamos ter em mente: a provação não veio porque nós estamos ruins, mas porque nós podemos ficar melhor. Eu esperava mais amém. Então vamos repetir. A provação não veio porque você esteja ruim, mas porque você pode ter uma fé ainda melhor. Amém. Segunda pergunta a ser feita: como agir na provação? A primeira foi porque as provas vêm. E a primeira coisa que eu vejo na atitude desses amigos de Daniel, nos versículos 17 e 18. Primeiro eles olham para o rei e dizem: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo o seguinte: nós não vamos curvar diante da tua estátua. Em outras palavras, a gente não está decidindo obedecer a Deus só se Ele nos favorecer. Quer a gente seja favorecido pela obediência, quer a gente seja desfavorecido na sua perspectiva, morrendo queimado, nós seremos fiéis a Deus. Eles decidiram ser fiéis, independente do resultado. E algo particularmente que eu aprendo quando falamos sobre como nos conduzir na aprovação é não negociar valores. Você pode repetir isso comigo? Não negociar valores. Porque sabe, tem sempre um crente inclinado a querer dar um jeitinho aqui ou ali. E eu e você não podemos negociar valores.
Muitas vezes as provações já vieram porque fomos fiéis e nós precisamos permanecer fiéis. O posicionamento deles é: nós não estamos fazendo em troca. Vamos obedecer a Deus para ver se em troca Ele nos favorece. Nós vamos obedecer porque é nossa obrigação obedecê-lo. Porque não existe outra opção. E os valores não se negociam. Então, a mesma fidelidade que nos trouxe a prova precisa nos sustentar ao longo de toda a prova. Você pode dizer amém? Mas vamos falar de uma outra coisa que eu acredito que nós precisamos ser mais encorajados. A segunda coisa que eu vejo acontecendo com eles, além de não negociar valores, é que há uma manifestação singular da presença de Deus. O rei Nabucodonosor olha e pergunta para aquela turma que ganha para concordar com ele. Ele diz: nós nos lançamos 3 homens na fornalha. Os caras dizem: é verdade, rei. Ele diz: eu estou vendo 4. E o quarto, ele não consegue explicar o que ele está vendo. Nós não temos aqui nenhuma definição teológica profunda, mas um cara batendo cabeça e tentando entender o que é que está rolando. Ele diz: e o quarto? É semelhante a um filho dos deuses. Particularmente, eu acredito, no que a maioria dos comentaristas, estudiosos bíblicos sustentam, que as chamadas teofanias, aparições de Deus no Velho Testamento, são expressões, ainda que limitadas, da sua presença, de Cristo, que é aquele que revela o Pai. Eu imagino, a Bíblia não é clara sobre isso, lá na frente, Nabucodonosor ainda tentando explicar, ele diz: olha, talvez não seja um filho dos deuses, talvez seja um anjo. Ele sabe que é um ser espiritual, que não estava no grupo que foi lançado ali. A verdade é que há uma manifestação da presença de Deus, que aqueles 3 experimentam. E algo que eu tenho aprendido ao longo de anos de caminhada com o Senhor, são 30 e tantos anos servindo a Deus, é que eu e você podemos desfrutar a presença do Senhor na hora das provas. Na real, se eu olhar para esses 30 e tantos anos de caminhada, minhas experiências mais profundas com a manifestação da presença de Deus não foram nos cultos gloriosos de avivamento. Foram momentos de grande dificuldade que eu enfrentava. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda epístola, e diz assim: na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, ninguém compareceu. E diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona nunca. Mas em momentos de prova, parece que Deus se dispõe a manifestar uma graça especial, a revelar de forma especial a sua presença. Quando eu falo de desfrutar, é mais do que saber que Ele está lá. O rei olha e diz assim: eu estou vendo 4 homens que andam passeando pelo meio do fogo. Gente, fala sério. Nós não estamos falando de um jardim, de um parque, de um shopping. Nós estamos falando da fornalha. Passeando no meio do fogo. Andando no meio do fogo. O que tinha para fazer naquela fornalha? Eu fico imaginando Jesus olhando para os 3 e dizendo: vamos para as partes mais quentes da fornalha. Faço questão de exibir o meu poder. Eu não sei o que é que rolou ali. Mas obviamente não é apenas uma aparição de alguém que diz: estou aqui para proteger vocês. Ninguém abra a boca, ninguém se mexa, só respira. Houve um nível de interação da qual eles puderam participar e desfrutar. E de alguma forma, quando eu olho para isso, o meu coração é provocado, é empolgado, porque a presença do Senhor, ela não só pode, ela deve ser experimentada e desfrutada em momentos difíceis. Então, não negociar valores, desfrutar a presença do Senhor. Mas vamos entender um pouco da dinâmica da operação da fé. O verso 27 diz que viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Aqui de Daniel 3. Mas Hebreus 11:34 diz que pela fé eles apagaram a força do fogo. Outro texto diz que eles extinguiram a violência do fogo. Sabe o que eu acho interessante? É que a fé não apagou o fogo continua aceso. A fé apagou a força do fogo. Aliás, foi isso que Deus prometeu. Ele não diz: quando vocês passarem pelo fogo, ele vai automaticamente se apagar. Ele diz: quando vocês passarem pelo fogo, ele não vai queimar, não vai arder em vocês. Ou seja, pela fé, eles apagaram a força do fogo. Às vezes nós temos uma fantasia de que se mover em fé na hora da dificuldade, que fé é uma espécie de varinha de condão que você bate em cima do problema e ele automaticamente desaparece. Eu quero te dizer, essa não é a dinâmica de operação da fé.
Normalmente a fé, antes de produzir resultados do lado de fora, ela começa produzindo resultados do lado de dentro. E diz respeito a eu e você não sermos afetados por aquilo que enfrentamos. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele também disse, mas tende bom ânimo. Quando ele diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, ele está dizendo, eu sou o Senhor, o teu Salvador, eu estou com você. E ele diz, em primeiro lugar, antes de mais nada, não temas, lá em Isaías 43. Ou seja, algo que eu tenho entendido sobre a dinâmica da fé é que antes dela mudar a circunstância, ela primeiro nos muda. E a primeira mudança que a fé opera é não deixar que eu e você nos curvemos diante das circunstâncias. Gente, uma vez fui visitar um camarada e perguntei, e aí, como está a fé? Ele olhou para mim na hora, assim, acho que nem pensou e replicou, que fé? Eu já gelou minha espinha. Eu falei, como assim que fé? Aí ele percebeu o jeito que ele tinha falado, não, pastor, é que tem a fé para a salvação, tem a fé para a circunstância. Eu falei, agora eu quero saber das duas. Aí ele falou, pastor, na real, a fé é para a circunstância, eu até quando vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é o trem que entrou para me pegar. Eu falei, vamos tentar a fé para a salvação, para ver se melhora. Ele falou, estou tentando acreditar na doutrina da repescagem, para ver se eu subo em segunda chamada, que na primeira não vai. Gente, eu saí daquele lugar desanimado. Mas tem gente que você encontra, que o resultado é completamente diferente. Um dia encontrei um camarada que estava no meio de um perrengue, de uma situação difícil. Encontrei ele na rua, e aí meu querido, tudo bem? Glória a Deus, pastor, tudo bem. Eu falei, aquela situação resolveu? Ele falou, ainda não, mas é uma questão de tempo. Deus está no comando, Deus está no controle. Aquele cara estava no meio da fornalha, mas ele tinha apagado a força do fogo. O fogo não tinha o poder de afetá-lo ou de destruí-lo. E sabe, o que eu e você precisamos entender em primeiro lugar, quando falamos de como agir na aprovação, não é só o não negociar valores, não é só o desfrutar a presença do Senhor, mas ter um posicionamento de não permitir que aquilo que nós enfrentamos nos destrua ou nos desgaste. O livro de Hebreus diz no capítulo 4, verso 3, nós os que cremos entramos no descanso, há um descanso da fé, que não depende das circunstâncias. Mas em terceiro e último lugar, eu gostaria que a gente destacasse aqui o que eu vou chamar de alguns benefícios da aprovação. Pastor, o senhor disse que a aprovação vem para aperfeiçoar a nossa fé, para nos melhorar. Mas eu quero tentar detalhar alguns benefícios desse processo. Em primeiro lugar, nos versos 24 e 25, o rei Nabucodonosor pergunta, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Os caras dizem, é verdade. Ele diz, mas eu vejo 4 homens soltos. Normalmente eu vejo vejo alguns pregadores dizendo, aqueles caras foram lançados do fogo e o fogo não queimou nada, não queimou um fio de cabelo. Gente, a Bíblia não diz que o fogo não queimou nada. É verdade que não tinha um fio de cabelo queimado, que não tinha cheiro de fumaça. Mas as amarras que os prendiam foram queimadas. Ou seja, o propósito do fogo não é nos destruir, mas é destruir aquilo que nos amarra. É destruir aquilo que nos prende. Quando falamos de aperfeiçoamento, nós precisamos entender que Deus tem o poder de tratar conosco no meio de circunstâncias como essa. Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus diz para Simão, ele diz, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Agora se põe no lugar do Simão, não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler me colocando lá dentro da história. Eu acho que eu olharia para Jesus com a cara de, que conversa sinistra é essa? Satanás pediu para peneirar vocês. Eu acho que eu olharia para Jesus e diria, mas o Senhor não permitiu, né? Imagino Jesus fazendo uma pausa dramática. Às vezes imagino ele até assobiando. E ele diz, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que você acha que Jesus está falando? Permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu esteja abandonando você. Eu estou em intercessão por você. Sua fé não vai desfalecer nessa hora difícil. Pelo contrário, o Senhor diz, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele está dizendo, eu estou segurando a onda para você, fazendo a sua retaguarda e intercessão.
e você vai sair dessa melhor do que entrou. E aquilo que você vai receber de Deus, que Paulo diz em 2 Coríntios 1,4, que com a consolação que nós somos consolados, consolamos os outros. E diz, você vai usar para fortalecer os seus irmãos. Sabe, eu e você precisamos acreditar nisso. Que nós, não importa o tipo de circunstância que enfrentamos, nós podemos sair melhor do que entramos. A segunda coisa que me chama a atenção é o fato de que eles não estavam com cheiro de fumaça. Gente, você não precisa ter... Para ter cheiro de fumaça, você não precisa ser lançado no fogo, é só estar perto dele. Nabucodonosor, com os seus assistentes ali, a distância que estava a ponto de acompanhar, eu estou vendo em vez de 3, 4, eles já estavam perto o suficiente para estar totalmente defumado. Porque o fogo, você não precisa estar dentro, é só estar perto. Agora, os 3 que estavam dentro não tinham cheiro de fumaça, que os que estavam fora tinham. O que isso me mostra? Que quando eu e você saímos da prova, nós não vamos sair traumatizados. Tem um ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria, né? Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? E o crente que saiu da prova de fogo, ele não vai ficar nesse estado de trauma, que não pode ligar o fogão, meu Deus, não posso ver isso de novo. Quando eu e você saímos da prova, não vai ter trauma, não vai ter cheiro de fumaça, não vai ter marcas no corpo. Sabe, obviamente, não estou falando que nós vamos sair com amnésia, nós vamos ter gratidão por aquilo que Deus fez. Mas nós não vamos sair aterrorizado ou traumatizado. Até porque a prova que eu e você já passamos não foram as únicas. Você está na fila e vai chegar a sua vez de enfrentar outras. Mas a história termina sem marcas e cicatrizes. E para terminarmos, algo que eu e você precisamos entender é que a prova não é permanente. O apóstolo Pedro diz, se necessário, por um pouco de tempo. Essa expressão, por um pouco de tempo, anima a minha fé. Vocês vão ser contristados por várias provações. Não é o tempo todo, por resto da vida. Ainda que sejam recorrentes. Então, o apóstolo Pedro escreve também, dessa vez na sua segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 9, que a aprovação tem fim, ela tem prazo de validade. Ele diz, o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos. Ou seja, ele deixa que ela chegue, mas ele também sabe livrar. Nós não vamos viver nelas. Mas nós precisamos saber não só que a prova termina, mas que há uma exaltação depois da prova. O texto não apenas diz que, no versículo 30, que o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Mas o texto também diz que ele faz a seguinte declaração, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou aqueles que confiaram nele. Ele começa a dizer, se alguém blasfemar contra esse Deus, vai se ver comigo. Gente, Deus foi glorificado nessa história, o reino de Deus foi promovido, os homens de Deus foram exaltados. Há uma exaltação depois da prova. E eu e você precisamos aprender a nos conservar fiéis. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, para mim, um bom desfecho envolve, em primeiro lugar, a perseverança ao longo da prova. Em segundo lugar, a aprovação. Porque se é uma prova, se é um teste, eu e você precisamos passar nele. Os israelitas ficaram 40 anos no deserto, foram reprovados. Jesus, com 40 dias de deserto, saiu aprovado. A questão não é nem o tamanho da prova, é a minha e a sua atitude. Mas além da perseverança e da aprovação, nós sempre enxergamos que no final há uma recompensa. Receberão a coroa da vida. E quando a recompensa vem, eu e você, eu não sei o que vai ser passar pelos portais da glória, ouvir nosso Senhor dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas eu vivo em função desse dia e dessa frase. Eu fico imaginando como eu vou reagir na hora que eu estiver do lado de dentro. Eu acho que eu vou olhar para trás com desdém. Eu acho que eu vou lembrar das provas, dos perrengues da vida, e eu acho que eu vou desdenhar deles. Eu me imagino dando um yes e dizendo, valeu a pena. Valeu a pena. Há uma recompensa para todos aqueles que permanecem fiéis. Eu vim aqui hoje te dizer, ainda que essa pandemia suma depressa, nós vamos ter outra surpresa, gente.
A vida cristã é assim. A gente precisava dessas verdades antes da pandemia, nós vamos precisar delas depois da pandemia, mas nada disso precisa nos desanimar. É por isso que nosso Senhor diz, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Todo dia um cara falou, claro, ele era Jesus. Falei, mas o mesmo João que escreveu essa frase dele, escreve lá na primeira epístola dele, 1 de João 5, ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus está dizendo, assim como eu, vocês também podem vencer. Então tenham bom ânimo, não se curvem. Quando estava orando a respeito do que compartilhar com vocês nessa reunião, o Espírito Santo falou comigo muito claro. Eu não sei quem de vocês é o maior culpado disso, mas ele me disse muito claro que nós deveríamos tocar no assunto de provas de fogo. E eu espero que de alguma forma você seja fortalecido e encorajado nesse início de tarde. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Nós vamos orar juntos. Então eu quero encorajar você, em primeiro lugar, não desanimar. Em segundo lugar, aproveitar, entre aspas, a prova. Porque se nós podemos tanto crescer como experimentar mais de Deus, nós precisamos ter a perspectiva correta. Mas algo que com certeza vai te ajudar na sua perseverança é aguardar, focar no lucro que vem depois. Não só no crescimento, mas na recompensa, na exaltação que vem depois da prova. Meu Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, ilumine os olhos do nosso entendimento. Traz compreensão e entendimento espiritual. Senão terá sido só uma palestra, ainda que motivacional. E nós precisamos de mais do que isso. Nós oramos por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode trazer aos nossos corações. Nós oramos por fortalecimento sobrenatural. Talvez alguns hoje foram trazidos pelo Senhor aqui apenas para receber uma instrução que será útil no futuro. Mas há outros que nessa hora estão recebendo algo que precisam não só para o momento. Nós te pedimos mais do que instrução. Nós suplicamos graça. Nós oramos por fortalecimento sobrenatural. Nós queremos não apenas permanecer fiéis, queremos ser aperfeiçoados ao longo da caminhada, de maneira que o Senhor receba a glória e que nós mesmos possamos experimentar cada vez mais daquilo que o Senhor tem. Eu oro abençoando cada um dos meus irmãos e irmãs, não só os que tiveram a oportunidade de estar aqui na reunião presencial, mas esses que nos acompanham pela transmissão, ao vivo ou mesmo posteriormente de forma gravada. Eu oro que a mão do Senhor venha sobre eles. Que o Senhor não apenas fale, mas também toque os seus corações. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Amém.